Oi, gente, bom dia. Vamos para mais uma aulinha para iniciante. Então, como eu prometi, a gente vai estar pintando essa bonequinha, tá? E antes da gente começar a pintar, eu só quero frisar que esse risco é de uma moça chamada Maria Sidoca, tá bom? Eu peguei aí pelo Pinterest e a gente tem que dar sempre crédito para as pessoas que fazem os desenhos, certo? Então, eu quero só frisar para vocês, na hora de riscar com o carbono, fixar bem o seu risco ao tecido aqui, para na hora de você fazer a parte do olho aqui, ó, vocês terem cuidado, tá bom? Por quê? Porque esse olho dela é um olho grande, muito bonito e tem que ficar com as linhas bem certinha. Outro detalhe que eu quero frisar para vocês, vocês não precisam estar riscando os cílios, certo? E a parte aqui do queixinho da boneca tem que ser feito bem certinho para que o rosto dela não fique muito arredondadinho, tá bom? Então, já passei o meu desenho pro tecido. Aqui embaixo, ó, eu fiz um retângulo, onde eu vou colocar uma superfície, como se ela estivesse apoiado numa janela, tá bom? A gente tem que sempre pensar no ambiente que aquele risco estaria, tá? Então, esse trabalho aqui, ó, eu passei para o tecido, o meu desenho. Aqui, eu vou pintar como se fosse uma madeira, tá? E eu pretendo colocar aqui do lado um elemento 3D, que é uma cortininha, como se ela estivesse olhando pela janela, tá? Eu vou fazer primeiro a pintura e aí depois eu mostro para vocês o trabalho pronto. Se vocês quiserem, eu explico como tá fazendo aí a parte da costura, tá? Então, eu sempre penso nos elementos desta forma, de como vai ficar no final, o que eu quero fazer aqui. Então, para isso, eu pedi para você estar adquirindo as cores para a gente estar fazendo a pele negra, tá? A gente vai fazer uma pele morena hoje. Para isso, vamos trabalhar com a cor camuça, tá? E com o terra queimada. Vocês também, se tiverem, pode estar trabalhando com a cor jacarandá para estar fazendo o sombreado, tá bom? E, gente, a gente vai precisar do diluente para fazer a pele. Por quê? Porque a pele precisa ser muito bem esfumada para dar um bom resultado. Para isso, a gente precisa que a tinta fique úmida. Para a tinta ficar úmida, a gente usa o diluente para nos estar ajudando aqui a tinta ficar úmida, certo? Então, isso vai facilitar aqui o meu tempo, para que eu tenha tempo de esfumar da forma correta, tá bom? Para que o meu resultado fique com um trabalho, um excelente acabamento no final aí, tá? Quando eu vou pintar uma pele, eu sempre começo pela parte de baixo da pele, tá? Quando eu vou pintar uma bonequinha, na verdade, ó. Vou colocar aqui no meu pratinho o diluente, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer é umedecer essa parte aqui do pescocinho dela, do colo dela, ó. Né? Da parte do pescoço dela. Com a minha tinta camuça, tá? Já vou deixar aberta o camuça e também já vou deixar aqui aberto o terra queimada. Só frisando que a cor terra queimada, ela é um tom muito forte. Deve ser usado com cautela, para que não domine toda a sua pintura, tá bom? Assim como a gente quer a sombra, a gente quer a luz, a gente quer a claridade, certo? E a gente não quer que faça aqui, que tampe todo o meu desenho. Por isso, quando a gente trabalha com cores muito fortes, deve-se tomar cuidado e sempre aprender a pegar a tinta de forma correta. Com o tempo, a gente aprende a pegar a quantidade certa que você quer, mas para isso leva um pouquinho de tempo. Então, para a gente começar, ó, pegando o pincel aqui, estou usando o pincel número 8, ó, com o pincel levemente inclinado, eu molho na minha tinta de um lado, do outro lado está sem tinta nenhuma, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, preencher toda essa partezinha do pescoço, ó. A gente vai preencher com calma, para que a trama do tecido fique bem preenchida, tá? Para isso, o diluente vai nos ajudar. Eu já estou com o paninho aqui do lado, eu vou limpar o meu pincel e vou vir agora com aquele tom mais escuro, terra queimada, tá? O meu pincel tá aqui, então eu vou inclinado, ó, pegar pouquinha tinta e eu vou vir fazendo a sombra. Então, aqui, ó, na lateral do bracinho, vai ter sombra, ó, embaixo do pescoço dela,
tá? Essa dica aqui é outra dica bem importante. Você coloca a sombra do pescoço, da cabeça dela, nas laterais, certo? E esfuma. Você não coloca debaixo aqui do queixinho dela, por quê? Porque senão vai parecer que a sua bonequinha tá de barba. E não é esse o resultado que a gente quer, tá bom? Essa é uma dica muito boa, porque a maioria das pessoas que às vezes vai pintar a bonequinha faz uma sombra muito grande embaixo do pescoço dela, tá? Ó, agora vem a parte que eu falei, você precisa esfumar muito, muito mesmo, ó. Aqui na parte de baixo também vai levar sombra, né? A sombra que o vestidinho dela ou a blusinha vai projetar na pele dela. Ó, então eu vou esfumar, ó, vou integrar as duas cores, tá? Depois que eu integrar, eu lavo o meu pincel e eu vou usar como sombra a cor amarelo pele, tá? Que é um tom mais claro do que o camurça. Então, eu vou vir aqui no centro, ó, e vou colocar a minha cor amarelo pele. E venho esfumando para as laterais essa tinta. Vamos esfumar bem, ó. Ó, pra ficar bem integrado. Viu? Agora eu vou dar um zoom, porque a gente vai estar fazendo a parte do bracinho dela, dos dois bracinhos dela, tá bom? E depois a gente faz a roupinha. E pra aí a gente precisa de um pincel menor, tá? Certo? Agora, pra gente tá fazendo aqui o bracinho, eu vou fazer o mesmo processo, ó. Vou molhar com clareador os dois bracinhos dela. Um bracinho está por cima do outro, ó. Gente, eu falei molhar com clareador. Eu estou usando aqui, no caso, diluente, tá bom? E eu venho, ó, com camurça, preenchendo esse bracinho aqui, ó, que está por baixo primeiro. Certo? Eu vou deixar essa partezinha aqui, ó, na beira da blusinha dela, da manga da blusinha, sem preencher. Por quê? Porque eu quero colocar mais sombra, tá? E quando você coloca a sombra direto no tecido, sem fazer uma pré-pigmentação, que é chamada de base, a cor fica mais intensa. Ó. Então, eu coloquei a cor, agora eu vou vir esfumando ela, levando para o restante do bracinho dela, ó. Gente, eu vou esfumar bem esfumado, tá? Porque eu quero que a pele dela fique com um tom bem bonito. Eu amo fazer esse tipo de trabalho, ó. Agora, com a tinta de um lado só do pincel, eu vou vir aqui onde o bracinho tá fazendo sombra e vou depositar a minha tinta. Com movimento circular, com a mão leve, eu venho esfumando e espalhando essa tinta, ó. A minha luz vai concentrar na parte do meio do bracinho dela, tá? Dessa forma, esfuma bem. Certo? Agora, a gente vai estar trabalhando nesse braço, tá? Vamos estar fazendo aí todo o preenchimento, né? Com a cor camurça. Muito cuidado com os contornos, as linhas tem que ficar certo, tá? Porque o que denuncia a pintura da gente ser uma pintura de iniciante e de um nível mais avançado é principalmente a questão de luz e sombra e dos contornos também, tá? Porque o iniciante, às vezes, ele não tem muita coordenação motora. Então, o que acontece? As linhas costumam ficar um pouco torta. Na hora de preencher, ele não consegue ter firmeza para fazer aquele acabamento perfeito nas bordas dos desenhos. E isso denuncia muito a pessoa que é iniciante. Eu tô falando denuncia para quem entende de pintura, tá? Quem entende, só de olhar a pintura já vai conseguir identificar. Para quem não entende, eles não fazem a menor ideia
de nada. Se tá torto, se tá correto, se não tá, tá? Mas o importante é vocês aprenderem a fazer o contorno bem certinho, tá? Já limpei o meu pincel, tô vindo com o tom mais escuro, peguei pouca tinta, tá? E eu vou marcar aqui, ó, essa parte da mãozinha dela, tá? Aqui, ó, nesses locais, vai ter sombra, ó. Já tô marcando pra você saber exatamente onde vai ter a sombra aqui, tá? Vou limpar o meu pincel pra tirar o excesso, ó. E agora eu vou vir esfumar essa cor, tá? Vou esfumar bem com o movimento circular, aproveitando que o meu tecido tá úmido, pela ajuda do clareador. Certo? Ó. Aqui, ó, ficou um excesso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lavar o meu pincel, secar ele e vou voltar como se eu estivesse limpando aqui, ó. Tá? Vou pegar uma isquinha do terra queimada e vou fazer essa parte do cotovelo dela aqui. Ó, vou esfumar, levando pra cima. Lembrando que nessa lateral, esse bracinho tá por cima. Certo? Ó, vou limpar o meu pincel e vou vir com um pouquinho do amarelo pele bem aqui nessa lateralzinha, ó. Aqui também, na mãozinha dela. Ó. Tá? Aqui no bracinho, ó. Já aproveita a sujeirinha, já volta aqui, ó, iluminando no pescoço. Certo? Agora, a gente vai fazer a pele do rostinho dela, tá? Então, pra pele, a gente vai trabalhar com o diluente, ó. Né? Nas bochechas, abaixo dos olhos, ó. Na parte do queixinho. Tá? Aqui nas laterais dela tem a orelha, tá, pessoal? Não esquece, não. Então, vamos lá para o preenchimento, tá? Eu vou começar aqui, ó, abaixo do laço, próximo à linha do cabelo dela, ó. Ó, vamos espalhar bem a tinta. Já vou aproveitar e preencher a orelhinha dela, que tá aqui logo do lado, acima do brinco. Tá, ó. Preenchendo as bochechas. Tá? Aqui, ó, só essa lateralzinha. Porque essa parte aqui é o lacinho dela. Ó, a orelha dela tá logo aqui do lado. Então, já vou aproveitar pra preencher, tá? O narizinho, você pode passar por cima dele, tá? A boca, eu não gosto de passar por cima dela, tá? Algumas artesãs pintam todo o rosto, até o olho. E eu prefiro não. Mas vocês aí em casa podem testar qual é a melhor opção pra vocês, tá? Ó, aqui eu vou preencher o queixinho com bastante cuidado. Ó, preencher bem preenchidinho com o tom camurça. Agora, a gente vai estar trabalhando as sombras. Ó, tinta, pouca tinta, de um lado só do pincel, só pegar a tinta com o pincel inclinado. Ó, e eu vou vir aqui primeiro marcando onde vai ficar a minha sombra, ó. Na linha toda do cabelo. Certo? E abaixo aqui do laço, ó. Aqui nessa lateral também é a mesma coisa. Certo? Agora, eu preciso limpar o meu pincel e eu vou esfumar bem essa tinta aqui.
Pegar mais um pouquinho. E vou vir colocando e esfumando bem. Tá? Ó, vou pegar a tinta de um lado só e eu vou vir fazer a marcação aqui, ó, da sombra do olho dela. De um lado, também do outro. Tinta de um lado só do pincel, tá, meninas? Já vou aproveitar e já vou marcar aqui, ó. Eu vou lavar o pincel, eu marquei o narizinho dela. E eu vou vir agora, ó, esfumando pra baixo essa marcação do narizinho dela que eu fiz aqui, ó. Tem que esfumar bem pra ficar um narizinho mais delicado, senão ele fica muito grosseiro. Certo? Ó, vamos esfumar melhor. Posso pegar até um pouquinho da cor amarelo pele pra tá me ajudando aqui na hora de esfumar pra não ficar marcado, ó. Tá? Agora, eu vou aqui, ó, com o movimento de vai e vem, esfumar o olho dela, ó. Tá? Aqui eu não espalho a tinta, eu esfumo a tinta no mesmo lugar com o movimento de vai e vem, ó. Tá? E aqui a mesma coisa, ó. Vou limpar o meu pincel. Agora, eu vou iluminar aqui, ó, a parte da testa dela. Com um pouquinho do camurça. Com isquinha de nada, eu vou iluminar a parte do narizinho dela. Certo? Ó, uma isquinha de nada, eu venho aqui na lateral do rostinho dela, ó. Marcando. Certo? Ó, pouquinha tinta, eu vou marcar, ó, a sombra abaixo da boca. Ó, contornando a boquinha dela. Agora, eu vou limpar o meu pincel. Eu vou voltar esfumando, ó. Esfumando pra fora. Essa parte aqui eu tenho que esfumar muito. Tá? Esfumei. Ficou até um pouco marcadinho, mas eu vou vir agora com a cor amarelo pele e eu vou dar um pouquinho de claridade aqui na bochechinha dela, ó. Tá? Claridade no queixo. Certo? E aí, eu vou entrar com uma corzinha na bochecha dela, tá? Eu separei aqui, gente, a cor rosa chá pra tá fazendo isso. Vamos ver se essa cor aqui vai ser o suficiente, ó. Peguei pouquinha tinta no pincel e eu vou vir aqui na bochechinha dela, colocando esse tom levemente rosadinho. Ó. Eu não quero aqui uma cor muito forte, tá bom? Vou limpar bem o meu pincel. Vou melhorar esse contorno aqui, ó. Tá? Do rostinho dela. Pegar uma esquinha dessa cor aqui e vou
fazer aqui o sombreado da pele dela aqui, ó. Nessa lateral aqui. Tá? Uma esquinha de tinta. Eu tô até limpando aqui no meu dedo pra não ficar excesso. Ó, e tô vindo aqui na parte da orelhinha dela, fazendo o contorno, tá? Depois, se precisar, a gente vai voltar iluminando, tá bom? Pra ficar com a cor bem bonita. Então, gente, a parte da pele da bonequinha tá pronta, viu? Precisa só de um pouquinho de cautela, um pouquinho de paciência. Eu percebi aqui agora que aqui, ó, embaixo da mão dela e do pescoço, precisa de um pouquinho mais de cor, tá? Então, eu venho colocando com o cantinho do pincel, só pra ressaltar um pouquinho mais essa parte aqui. Eu esfumo, sem puxar muito. Tá? Aqui, gente, tá vendo? A gente vai pintando, aí você vai percebendo, às vezes, algumas necessidades de tá consertando, né? Então, a gente volta e conserta, tá? Às vezes, a gente pinta um trabalho, deixa lá secando. Aí, fica 1, 2 dias. Quando você vai guardar aquele trabalho, você olha pra pintura e fala, não, tá faltando isso. Então, é a melhor forma de você identificar onde você pode estar melhorando, tá? E muitas das vezes a gente pode voltar e retocar aquela pintura, né? Então, a parte 1 dessa aulinha tá pronta, que foi a pele, tá? Eu tô fazendo com bastante cuidado, passo a passo pra vocês, porque a pele negra é uma cor que precisa ser muito bem esfumada e ser colocada a sombra no local certo, tá? Então, por isso, eu tô fazendo um vídeo que vai ficar um pouquinho longo sim, tá bom? Então, agora a gente vai estar passando para os outros elementos numa segunda parte do vídeo.